só aumentando. Nós vamos falar agora sobre a casa de shows que desabou no bairro do Altiplano, lembra? Durante a festa de aniversário do cantor Gustavo Sagaz. Eu vou agora com o Washington Luiz, que ele tem informações dessa tragédia que aconteceu, né? E inclusive teve uma vítima fatal. O Washington Luiz, contigo, meu compadre. Olá, Samuca, muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Cidade em Ação e toda a nossa audiência. O inquérito já foi concluído pela Polícia Civil. 2 pessoas foram indiciadas neste caso específico daquela casa de show que veio a cair toda a estrutura dela e algumas pessoas foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma e infelizmente uma delas não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito. Esse inquérito apurado pela Polícia Civil dá o indiciamento do Fábio Brunet, proprietário da Casa dos Shows, e também o Gustavo Sagaz. Ao vivo nós vamos conversar com o advogado Dr. Daniel Alisson, que ele representa o contratante desta festa, era o responsável por esta festa, o Gustavo Sagaz. Vamos saber dele quais as providências que serão tomadas. Dentro do processo, quais as providências que serão tomadas a partir da defesa em função deste lamentável incidente que aconteceu lá no Altiplano. Doutor, muito boa tarde. Estamos ao vivo. O senhor tomou conhecimento da conclusão do inquérito das 2 pessoas indiciadas. Um dos seus clientes é o Gustavo. O que é que o senhor tem a dizer sobre este fato que já foi encaminhado para o Ministério Público? Boa tarde. Boa tarde a todos, exatamente isso. Boa tarde, Samuca, e a todos os ouvintes. Washington, em relação ao indiciamento de Gustavo pela Polícia Civil, ainda não foi apresentada denúncia por parte do Ministério Público. O que nós encontramos dentro do indiciamento, com todas as vênias, foram alguns erros materiais, porque Gustavo está sendo denunciado por desabamento, responsabilizado por desabamento, e ele não construiu absolutamente nada, e também está sendo processado por lesão corporal seguida de morte. E ele também não matou absolutamente ninguém, não lesionou absolutamente ninguém. Até então, que é preciso também levar o conhecimento aqui da sociedade, que a Isabela, que família que chegou a falecer, ela faleceu, contudo, ela faleceu após que ela recebeu alta do hospital de trauma. Ela estava bem no hospital de trauma, ela recebeu alta numa quarta-feira e na quinta-feira foi liberada diretamente para casa. Mas doutor, ela não morreu em decorrência do que aconteceu na casa de show? Não, no nosso entendimento ela morreu por negligência do estado da Paraíba, por causa do hospital de trauma. Como é que eu não sou da área de saúde, certo? Apesar de ser casado com uma médica veterinária. Contudo, a minha pergunta é, como é que alguém sai de uma UTI em estado gravíssimo, não estava andando, nem estava urinando e nem defecando, e 24 horas depois é encaminhada para sua residência? E aí eu pergunto, ela morreu por decorrência do acidente ou por negligência do Estado? Agora, o seu cliente, ele foi o responsável pela festa, foi ele que promoveu tudo. Agora, a estrutura da festa, antes de haver o evento, ele já tinha conhecimento daquela estrutura que estava promovendo a festa? Não, sobre a estrutura, quando ele chegou lá, ele foi e perguntou, e essa estrutura aqui, que era uma estrutura nova? Ele disse, não, está tudo sob controle. Segundo o proprietário da casa, foi contratada uma empresa, uma construtora, e colocaram lá, mas veio abaixo e infelizmente acabou vitimando várias pessoas. Neste caso específico, o senhor vai, após a decisão do Ministério Público, se vai ou não receber ou pronunciar o seu cliente, o senhor vai, inclusive, relatar esses fatos? Não, nós vamos rebater isso de forma técnica e ética dentro do processo, mas nós vemos aqui como um erro material muito grande, certo? O Gustavo, ele está altamente fragilizado por tudo que aconteceu, foi o único de todos os envolvidos a dar suporte jurídico, financeiro e emocional, porque frequentou o hospital de trauma, deu medicamento, fez pagamento para tratamento, deu todo suporte para a Isabela, inclusive custeou uma parte da ambulância para levar ela para casa, certo? Enquanto os outros envolvidos nunca deram nenhum tipo de satisfação aos acidentados. E Gustavo é uma pessoa ordeira, nunca teve nenhum problema com a justiça, está totalmente fragilizado, não está trabalhando, porque está com a imagem dele manchada e agora cabe nós da defesa restabelecer essa imagem dele. Cara, o senhor não vai responder, claro, pelo cliente, que é o proprietário da casa, mas
as responsabilidades recaem sobre os ombros dele também por ter contratado essa empresa que ocasionou o incidente? Eu acredito que cai 100% em cima da responsabilidade dele, porque a única culpa que nós reconhecemos, como defesa de Gustavo é apenas a punição administrativa do Corpo de Bombeiros, porque ele precisava sim ter tirado uma licença prévia, isso é fato, até porque era uma festa de pequeno porte, e numa festa de pequeno porte não é obrigado licença, porque a previsão era para 250 pessoas e acabou ultrapassando isso. Agora, culpar o meu cliente por desabamento, se ele não construiu absolutamente nada, e por lesão corporal seguida de morte, se ele não lesionou absolutamente ninguém, com todas as vênias, com todo o respeito à Polícia Civil, é uma irresponsabilidade de tamanha natureza. O senhor acredita que o Ministério Público deve aceitar esse relatório final do inquérito, que inclusive dá responsabilidade aos dois, tanto ao proprietário quanto ao seu cliente? Eu acredito que o Ministério Público vai fazer o papel dele, né? Então, assim, como é um crime de grande relevância, teve uma relevância a nível, uma grande mídia a nível Brasil, possivelmente ele deve acompanhar e deve denunciar os dois, tanto o Gustavo quanto o proprietário. E cabe nós, dentro do processo, tentar rebater de forma técnica e de forma ética todas essas acusações. Contudo, o que eu posso informar é que meu cliente não construiu absolutamente nada e não pode ser responsabilizado por esse tipo de dano. Doutor, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Então, Chay Samuca, o inquérito concluído pela Polícia Civil será, eu acredito, já deve ter sido remetido para o Ministério Público, onde ele deve analisar os fatos que foram apurados pela Polícia Civil dentro dos indiciamentos que nós acabamos de citar, do proprietário da casa de show e também do Gustavo, no qual o doutor Daniel Alisson representa na defesa dele. É com você, Samuca, nós iremos acompanhar este caso dentro em toda a sua extensão, para a gente poder, inclusive, deixar os nossos telespectadores bem informados deste fato que foi de lamentável situação daquela noite de terror que aconteceu nessa casa de show, podemos dizer assim, lá no altiplano, de várias pessoas. Foi montada, inclusive, uma operação de guerra para que as ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros, pudessem socorrer as vítimas lá naquele evento. É com você, Samuca Duarte, ao vivo, Washington Luiz, para o programa Cidade em Ação. O advogado está certo. E, nesse caso aí, ele está corretíssimo, certíssimo. Ele está fazendo a defesa do cantor. O cantor alugou a casa de shows. Então, o cantor não tem responsabilidade pela queda, pelo desabamento lá da estrutura. É o dono que tem responsabilidade e a empresa que foi contratada para levantar essa estrutura aí. Quem contratou a empresa? O dono do local, que mandou cobrir, fez essa estrutura toda. Aí tá lá, aí eu vou e alugo para fazer uma festa, aí tudo desaba. A culpa não é minha, é do dono, né, que contratou a empresa, e aí ele tem que acionar a empresa que fez o serviço, que deve ter sido feito mal feito. Fez mal feito, não fez como era para fazer.